Franz Kafka não é apenas um escritor. Ele é um espelho, sombrio, distorcido e desconcertante da nossa condição contemporânea. Ler Kafka é como encarar um pesadelo lúcido. Você entende cada palavra, mas não consegue sair. Suas histórias não são apenas ficções surreais, mas mapas emocionais de uma geração aprisionada em regras que ninguém explica, em sistemas que ninguém vê por inteiro, em estruturas que funcionam sem alma. Kafka nasceu em 1883, mas escreveu como se vivesse no século XXI. Talvez por isso seus textos incomodem tanto, porque eles não envelhecem. O processo, a metamorfose, o castelo, todos narram o mesmo drama. O ser humano esmagado por uma engrenagem que não compreende, humilhado por autoridades invisíveis, envergonhado por existir sem função clara. Ele antecipa com clareza assustadora o sentimento de impotência diante do Estado, das corporações, das instituições. Kafka vê o homem se tornando apenas um número, uma pasta, um corpo em um arquivo. E isso, mesmo sem violência explícita, é profundamente violento. Por trás de sua escrita fria e exata, há uma dor crua, a de um homem que percebeu cedo demais que o mundo não é justo e que buscar justiça dentro de um sistema injusto é, no fim, um exercício de desespero. Kafka é o cronista de uma angústia silenciosa, a de quem sente que está sempre sendo julgado por uma culpa que não compreende, que vive uma vida onde tudo parece prestes a ruir, mas não há explicações, nem culpados, nem saídas visíveis. E é por isso que ele continua atual, porque todos nós, em algum grau, já fomos Joseph K., acordando certo dia para descobrir que estamos sendo acusados, e ninguém sabe exatamente do quê. Se Kafka nos assombra, é porque ele descreveu não uma exceção, mas uma regra oculta da vida moderna, a alienação cotidiana. Alienação não é só estar distante das pessoas, é estar distante de si mesmo. É trabalhar 8, 10, 12 horas por dia sem saber exatamente por quê. É obedecer normas, seguir sistemas, apertar botões sem nunca compreender o todo. É viver como uma peça de uma engrenagem que gira, mas para onde? Em O Processo, Joseph K. é acusado sem saber o motivo. É chamado ao tribunal sem data, enfrenta juízes sem rosto, escuta sentenças sem lógica. Soa absurdo, mas pense, quantas vezes você já se sentiu perdido em filas, prazos, regras, formulários, protocolos? Quantas vezes se viu lutando contra algo que nem sabe nomear? A genialidade de Kafka é nos mostrar que o absurdo não está nos seus livros, está na nossa vida. E o mais perverso, a normalização desse absurdo. Nós o chamamos de rotina, chamamos de sociedade civilizada, mas muitas vezes é só uma gaiola disfarçada de normalidade. Kafka nos obriga a fazer uma pergunta incômoda. Quantas das nossas ações são realmente nossas e quantas são apenas reações automáticas a estruturas que nem sequer entendemos? Ele nos confronta com a possibilidade de que não somos tão livres quanto pensamos e que talvez estejamos dormindo, dentro de um pesadelo burocrático, mas com um sorriso de conformismo no rosto. E acordar disso, como Kafka sabia, dói, mas também liberta. Em Kafka, a lógica é inútil. O raciocínio, a argumentação, a tentativa de compreender as regras, tudo falha diante da opacidade do sistema. E isso é exatamente o que nos angustia. Vivemos em um mundo que nos ensinou a valorizar a razão. Estude, compreenda, planeje, organize. A meritocracia nos promete que se seguirmos os passos certos, chegaremos onde queremos. Mas e quando seguimos todos os passos e ainda assim somos engolidos por um sistema que não responde, que não ouve, que nem mesmo acusa o recebimento da nossa dor? Kafka não nos oferece respostas. Ele nos expõe à sensação crua de impotência.
Em obras como O Castelo, o protagonista tenta acessar uma autoridade central que nunca aparece. Ele é convocado, mas nunca recebido. Existe um sistema, mas ele é invisível, inalcançável. Como se o mundo tivesse uma lógica própria que não se comunica com a nossa. E essa é a tragédia kafkiana. Não é a violência explícita, mas a indiferença estrutural. Não é o castigo, é o silêncio. É a espera eterna por um e-mail que nunca vem, por uma resposta que nunca chega, por um reconhecimento que nunca acontece. Isso se reflete em nossas vidas de forma sutil, porém devastadora. Você já se sentiu invisível? Já teve a sensação de que está fazendo tudo certo, mas nada muda? Que sua voz não tem eco, que seu esforço se dissolve no ar, que sua existência parece não ser notada nem pelo mundo, nem pelas estruturas que deveriam acolhê-la? Kafka nos arranca da ilusão de controle e nos mostra que há momentos em que gritar é inútil, que a lucidez não garante salvação e que o sistema, seja ele qual for, não foi feito para responder, mas para funcionar. O horror kafkiano é frio, administrativo, protocolar. Não há vilões visíveis, só engrenagens. E esse talvez seja o maior terror. O sistema não odeia você. Ele simplesmente não vê. A modernidade prometeu liberdade, mas entregou formulários. No universo de Kafka, o indivíduo deixa de ser uma pessoa para se tornar um código, um nome mal grafado em um papel, um processo que aguarda despacho. É a burocracia elevada ao nível do pesadelo. Fria, impessoal, labiríntica e, pior, muitas vezes autônoma, funcionando por si mesma, sem necessidade de justificar sua existência. Em O Processo, Joseph K. acorda certo dia acusado de um crime que nunca é explicado. Ele tenta entender, tenta se defender, tenta fazer o que é certo, mas todas as portas que encontra estão entreabertas o suficiente para alimentar esperança e fechadas demais para que ele atravesse. É o retrato exato da nossa sensação de impotência em um mundo onde as instituições nos regulam sem nos reconhecer. Você já tentou resolver um problema simples? Um erro no banco, uma cobrança indevida, um pedido de demissão, e foi jogado de setor em setor como se não houvesse ninguém ali, apenas vozes treinadas para não escutar. É isso, é Kafka. É quando a escola se torna um carimbo, o trabalho, uma estatística, o hospital, uma senha, o governo, uma notificação automática, a justiça, uma fila sem fim. E a existência? Um dado arquivado sem nome, sem rosto, sem urgência. E a dor? A dor vira um protocolo. Kafka enxergava tudo isso antes de se tornar evidente. Ele anteviu a engrenagem. Viu que o problema não era só externo, era interno. Começamos a nos tratar como peças. Começamos a medir nosso valor por produtividade, aparência e desempenho. E o sujeito, a alma, o ser, foi virando ruído. Quando nos vemos como números, nossa sensibilidade se retrai. Sentir demais parece um erro, pedir ajuda, uma fraqueza, e expressar dor se torna inconveniente. Por isso, o mundo kafkiano não é só angustiante, ele é desumano, porque ele mostra o que acontece quando a humanidade é apagada em nome da eficiência, da ordem, do sistema. E o pior, ele mostra que muitas vezes nós mesmos colaboramos com isso, que nos adaptamos à despersonalização e a reproduzimos sem perceber. E aí vem a pergunta que arde: até que ponto você ainda se reconhece como sujeito? Ou será que, sem notar, você também virou só mais um número? O mais inquietante no universo kafkiano é que o sistema não precisa de lógica para existir. Ele simplesmente funciona. A burocracia, a alienação, a opressão, tudo isso continua em movimento mesmo sem direção, como um relógio quebrado que não sabe mais o que mede. A engrenagem gira, mesmo sem o propósito, e quem está dentro dela só sente o peso. Na colônia penal,
Kafka nos apresenta uma máquina de execução que grava a sentença no corpo do condenado com agulhas afiadas. A brutalidade não é um acidente, é o procedimento. A violência está institucionalizada, ritualizada, aceita como parte natural da ordem. O problema não é a maldade de um indivíduo. É a existência de uma estrutura que perpetua a crueldade porque sempre foi assim. Isso soa familiar? Quantas vezes você já escutou a frase, a gente sempre fez desse jeito? Quantas injustiças são cometidas porque ninguém ousa parar o fluxo? Porque parar exige consciência, e consciência dói. A crítica de Kafka é mais do que literária, é existencial, é política, é espiritual. Vivemos num mundo que continua funcionando mesmo quando o sofrimento grita. As pessoas continuam indo ao trabalho, mesmo doentes. Continuam pagando boletos, mesmo sem sentido. Continuam sustentando aparências, mesmo se despedaçando por dentro. O sistema não pergunta se você está bem. Ele exige que você continue. E o mais perverso é que essa exigência se infiltra na psique. Começamos a operar como sistema, a nos tratar como funções, a nos relacionar com os outros como se fossem papéis. O chefe, o caixa, o atendente, o usuário. O ser humano vira cargo. A alma, um campo em branco no formulário. Kafka nos mostra que esse absurdo não precisa ser escandaloso. Ele é silencioso. Ele está nas pequenas violências diárias que deixamos passar. Na fila que não anda. No telefonema que nunca resolve. No funcionário que repete, não posso fazer nada com olhos vazios. Mas o que fazer diante disso? Kafka não oferece uma saída clara. Porque talvez o primeiro passo não seja fugir, mas perceber, sentir o absurdo. Reconhecer que sim, estamos todos presos numa engrenagem que não faz mais perguntas. E só quando essa consciência desperta, quando paramos de repetir e começamos a olhar, é que podemos, talvez, interromper o giro automático da máquina. Nem que seja por um instante, nem que seja por dentro. Em Kafka, não é a solidão geográfica que dói, é a solidão existencial. O protagonista de O Processo, Joseph K., está cercado de gente o tempo todo. Funcionários do tribunal, inquilinos curiosos, advogados, pintores, conhecidos e desconhecidos. E, no entanto, ele nunca esteve tão isolado. Essa é a solidão kafkiana, estar rodeado de pessoas, mas não ser compreendido por nenhuma delas. Falar e as palavras parecerem se dissolver no ar. Explicar-se e sentir que ninguém está realmente ouvindo. É uma sensação que, se você já experimentou, sabe o quanto ela fere. Vivemos em um tempo hiperconectado. Redes sociais, mensagens instantâneas, videochamadas. Nunca estivemos tão juntos tecnologicamente. Mas será que já estivemos tão sozinhos emocionalmente? Kafka antecipou isso com uma precisão assustadora. A multidão em seus romances não é calor humano. É ruído, é julgamento, é indiferença. Joseph K. tenta buscar ajuda, tenta encontrar alguém que o escute, que o oriente, que o defenda. Mas o que ele encontra é uma sucessão infinita de portas semiabertas, de vozes ambíguas, de rostos que olham sem enxergar. Essa experiência gera um tipo especial de angústia, a de existir, mas não ser reconhecido. E é exatamente isso que torna o sistema kafkiano tão opressor. Ele transforma o indivíduo em algo invisível, em um número, em um caso, em uma função perdida na burocracia. Pior do que ser atacado é ser ignorado. Pior do que ser punido é ser esquecido. E é aqui que a crítica de Kafka ganha ainda mais força. Ele nos mostra que a alienação moderna não nasce apenas da opressão explícita. Ela nasce da ausência de vínculo, da superficialidade dos encontros, da troca vazia de palavras que não chegam ao coração.
Na visão kafkiana, a liberdade começa no instante em que reconhecemos essa solidão, não para nos conformarmos a ela, mas para buscar, com mais verdade, as raras conexões que ainda podem nos atravessar de forma real. Mesmo num mundo que insiste em transformar tudo em transação, em função, em ruído, ainda podemos escolher ser presença, ainda podemos escolher ser humanos. Em A Metamorfose, Gregor Samsa acorda transformado em um inseto, e o que mais assusta não é sua nova forma, mas o fato de que ninguém realmente se importa com o que ele está sentindo. Ele tenta se comunicar, mas sua voz já não é mais compreendida. Ele tenta explicar, mas ninguém escuta. Ele quer ser entendido, mas todos só se preocupam com o incômodo que sua presença causa. Esse é o grito kafkiano, um grito sem som, um pedido de socorro que não encontra ouvidos atentos, uma tentativa de afirmação que é sufocada pela indiferença do outro e pela rigidez do sistema. E aqui está uma das verdades mais duras que Kafka nos obriga a encarar. O sofrimento não é suficiente para gerar empatia. Nem sempre sua dor será reconhecida. Nem sempre sua angústia encontrará espaço para existir. Vivemos numa época que gosta de dizer que todo mundo é ouvido. Mas a verdade é que, para muita gente, o microfone está desligado e o público distraído demais para perceber. Kafka antecipa isso com brutalidade. A sua denúncia é profunda. Não basta ter algo a dizer. É preciso que exista um espaço onde a escuta ainda seja possível. E esse espaço está cada vez mais raro. Vivemos cercados por barulho, mas não por escuta, por vozes, mas não por diálogo, por exposição, mas não por presença. O personagem kafkiano representa aquele que sente profundamente, que tenta se manter íntegro em meio à confusão, mas que não encontra eco. Ele fala, mas o mundo não responde, e aos poucos ele se convence de que talvez sua dor não importe mesmo. Isso nos leva a uma reflexão dolorosa. Quantas vezes na vida real somos Gregor Samsa? Quantas vezes tentamos expressar nossa dor e fomos ignorados? Quantas vezes fomos reduzidos a uma função, a uma performance, a uma aparência? Kafka não oferece solução fácil, mas ele aponta para uma necessidade urgente. Precisamos criar espaços de escuta verdadeira. Precisamos reabilitar a compaixão num mundo que aprendeu a performar indiferença. A rebelião que Kafka nos propõe não é grandiosa, não é feita com gritos ou bandeiras. Ela começa no pequeno gesto de escutar o que o outro tem a dizer, de enxergar além do que incomoda, de sustentar o olhar quando tudo em nós quer desviar. Porque às vezes, a verdadeira revolução é ser capaz de ouvir o grito que ninguém mais quer escutar. No universo de Kafka, a liberdade não é uma conquista, é uma ausência sentida. É aquilo que se perde antes mesmo de percebermos que tínhamos. É o espaço onde deveríamos nos mover, mas onde nos debatemos contra paredes invisíveis. É o silêncio entre uma resposta automática e outra. É o vazio entre o que esperávamos da vida e o que ela nos deu. E se a pergunta é, por que Kafka ainda fala conosco? A resposta é simples e brutal. Porque ainda estamos presos. Presos a empregos que nos esmagam, a sistemas que não escutam, a relações que nos tornam objetos, presos a expectativas que não escolhemos, a normas que nos moldam, a angústias que não sabemos nomear. Mas há algo que Kafka também nos deixa, mesmo sem dizer claramente. A consciência é o primeiro ato de resistência. Perceber a prisão já é um tipo de liberdade. Nomear o absurdo é o primeiro passo para atravessá-lo. E talvez a nossa rebelião possível comece assim, com a lucidez de quem não quer mais apenas funcionar, mas viver.
de quem não aceita mais ser parte de um sistema sem rosto, sem sentido, sem alma. Kafka não nos oferece fuga, mas oferece um espelho, e quem tem coragem de olhar já começou a se libertar. Se esse vídeo te atingiu em algum ponto interno, compartilha com alguém que também está tentando respirar dentro desse sistema sufocante. Deixa um comentário. Quero saber, você se sente como um personagem kafkiano? Qual parte da sua vida parece uma prisão disfarçada? Curte, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui, cada reflexão é um convite à lucidez, mesmo quando ela dói. Nos vemos no próximo vídeo e até lá continue questionando o sistema, mesmo que ele tente te calar.